E aí, pessoal, tô voltando hoje com os vlogs de estudo aqui. Eu fiquei 2 semanas sem publicar, porque a gente teve toda aquela correria de abertura de uma nova turma aqui do programa Japonês Online, muita gente para atender, muita coisa para preparar no nosso portal de estudos, né? A gente atualiza muitas aulas quando começa uma turma. Então, teve a semana corrida, depois tive uma semana de gripe, então fiquei só revisando o meu Anki. Inclusive, um dos dias eu perdi a minha sequência de revisões, estava mais de 90 dias, quase 100. Acabei perdendo a sequência da revisão do baralho de frases, mas está tudo bem, a gente continua revisando normalmente. E nos últimos dias eu acabei focando mais em revisar. Hoje é dia 30 de janeiro e agora a gente vai voltar. O objetivo é terminar o último artigo daquela série que a gente estava estudando, né, de artigos. Em paralelo a isso, eu vou começar a estudar também um novo material didático que eu vou mostrar para você daqui a pouco. O artigo que vai ser estudado é esse daqui, que é uma entrevista com esse sujeito aqui, que é um empresário da área daqueles jornais publicitários que são entregues na rua, né? E ele atuou tanto no Japão quanto outras 7 capitais. E aí tem uma entrevista com ele aqui, eu já dei uma olhada por cima, que fala sobre coisas, né? Como que você... Ó, esse tipo de jornal aqui, né? Jornal publicitário. E ele faz o dele direcionado a japoneses que moram nessas cidades, né? E aí ele fala sobre como que esse ramo continua sobrevivendo e se mantendo, né? E como ainda é uma área grande, apesar das redes sociais e tudo mais, né? Então é uma entrevista bem longa, bastante coisa aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, porque eu vou relativamente devagar, tá? Eu não quero encher de frases o Anki daqui, então eu vou alguns parágrafos por dia e vamos fazendo, tá? Em paralelo eu vou começar um outro material didático também, porque eu tô com vontade de não ficar só nesses artigos, né? Eu queria começar uma outra coisa nova também. Já peguei algumas frases aqui, interessante essa aqui, ó, Sokan, né? É a primeira edição ou o primeiro lançamento de um jornal, de uma revista. Talvez funcione para mangá também essa palavra, mas temos aqui, ó, 2001年ニューヨークでフリーペーパーを創刊して以来. Então, desde que fez a primeira publicação de um free paper, é um free paper, né? É um jornal gratuito, né? Que ele fez isso em 2001 em Nova York. Então essa palavra nova aqui bem legal, Sokan, ok? Então vamos dar uma olhada nas outras aqui. Outra palavra legal é essa aqui, ó, Tobe, significa ir para os Estados Unidos, né? Olha que interessante. Então ele fala 1990年に Tobeshi, né? Não, Tobeshi, né? O prolongamento está aqui no final. Então ele está falando que em 99 ele foi para os Estados Unidos. Obviamente é uma palavra que vai ser usada apenas na linguagem escrita, né? Coisas do tipo. Dificilmente na vida real, assim, numa conversa cotidiana, a pessoa vai usar essa palavra em específico para se referir a ir para os Estados Unidos. É o tipo de palavra que numa conversa cotidiana a pessoa vai falar americanico, né? Ir aos Estados Unidos. Isso aqui é mais usado na linguagem escrita, mas é interessante aprender, interessante saber, porque a gente, para ser completamente letrado, né? Uma hora lendo as coisas, a gente vai acabar se deparando com esse tipo de palavra. E aqui é como estar meu Anki, né? Depois dessas 2 semanas sem atualização do vlog, o baralho de sentenças, eu tive 2 dias sem revisar, 2 dias furados aqui, mas em janeiro tá muito bom, né? Dos 30 dias de janeiro até agora, durante 28 teve revisão, todo dia, né? Só teve 2 aí que pulou. Devido ao tempo sem adicionar, a quantidade de revisões por dia acabou diminuindo drasticamente, né? Por exemplo, ó, 26 no dia 28, quantas aqui no dia 30, no dia 29, e hoje eu já revisei apenas 16 frases, né? Então, às vezes um aluno nosso está estudando e o Anki dele fica acumulado, né? Passa a ter 100 frases por dia, 120 frases por dia, e ele não aguenta, né? Porque a quantidade de revisões e a quantidade de energia que você tem que dispor para revisar isso todo dia acaba ficando pesado e corre até o risco de acabar desanimando. Mas a solução para isso é muito simples e você pode ver que aconteceu aqui para mim naturalmente, mesmo sem intenção. É só parar de adicionar.
É só ficar uma semana, 2 semanas sem adicionar nada, que a quantidade de revisões por dia cai, né? Não só cai, como você começa a revisar coisas mais fáceis, né? Afinal, você acaba focando um tempo só em revisar do que em aprender coisas novas. Inclusive, o objetivo, no fim das contas, né? Sempre pensar nos fundamentos. Qual que é o objetivo final? O objetivo final é internalizar aquele conteúdo. As palavras presentes nas frases que você adicionou lá, você poder ver ela em qualquer contexto e lembrar do significado imediatamente, ou seja, entender o idioma, e num segundo momento poder usar, inclusive, né? Você se sente seguro para usar uma palavra à medida que você tem muito contato com ela. O Anki é uma excelente ferramenta para aumentar esse contato e fazer com que esse contato aconteça, inclusive, de forma mais sistematizada. Então, se está difícil fazer as revisões, né, se além da quantidade de revisões o conteúdo ali está difícil, você tem uma obrigação de parar de adicionar, porque você não aprendeu bem aquele conteúdo ainda, né? Se as revisões estão difíceis é porque você não aprendeu bem aquele conteúdo. E o objetivo final é aprender. Então, o que adianta avançar por mais conteúdo se você não conseguiu, se não está tranquilo nem revisar aquele que você já estudou anteriormente? Então, é meio que uma obrigação você dar uma pausa na adição de novos conteúdos, na leitura de novos conteúdos e focar durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas em deixar aquele conteúdo que você já está revisando mais fácil, né? E você faz isso gerando um pouco de espaço na sua cabeça, né? Focando naquilo, revisa tranquilamente e tal. Aí a quantidade de revisões diminui, a dificuldade diminui, e quando estiver bem tranquilo você fazer suas revisões, você volta a estudar conteúdo novo. Super válido você fazer isso. Dando uma olhada aqui nas estatísticas, né? Total de 1.461 cartas. E olha o que aconteceu depois de um tempo sem adicionar. 94% das minhas frases, elas estão no status de maduro, que significa que elas já foram revisadas várias vezes e teoricamente elas estão bem internalizadas. E eu tenho apenas 81 que são mais recentes, né? Que equivale a apenas 6%. Se você vê nos episódios anteriores dos vlogs onde eu mostrei isso, você vai ver que essa proporção era diferente, tá? Isso aqui mostra que eu fiz muita revisão e eu fiquei um tempo sem adicionar, ou seja, o conteúdo que está aqui, ele está muito bem internalizado. Então, as frases de hoje adicionadas aqui, deu 8 frases e 8 palavras no baralho de escrita japonesa. O material didático que eu vou começar a partir de hoje é este. Esse livro aqui, vocês devem ter visto já num episódio anterior do vlog, que chegou numa encomenda, né? E o nome dele é Wakaru Hanaseru, então entender e poder falar. Nihongo Kaiwa, conversação em japonês. Hatten Bunkei, né? Então são padrões gramaticais, né, para desenvolvimento de conversa. Então, ele é um material que eu vou avançar relativamente rápido, porque não tem tanto conteúdo novo assim. Entretanto, eu preciso de muitas referências, porque a gente trabalha com produção de material, produção de frases de exemplo, né? Então, o foco dele é padrões usados em conversação, né? Por exemplo, temos aqui uma frase, ó. Já, soiu koto de kyou wa owari ni shimasu. Esse soiu koto de, ele é um padrãozinho, uma expressão utilizada para deixar as conversas mais ricas, né? Para você fala uma coisa e aí você contextualiza o que você vai falar depois. Ele tem 125 padrões como esse, pode-se até chamar de estruturas de certa forma. Em cada uma ele explica o funcionamento e dá várias frases de exemplo. Por exemplo, ó, tem um aqui que toyu wake de, né? Você começa uma conversa com toyu wake de laishū no happyōkai wa enki datte. Então, esse toyu wake de é por esse motivo, por essa razão, né? Ou seja, após explicar alguma coisa, você conclui toyu wake de, né? Então, concluindo por essa razão, e você conclui a ideia. É esse tipo de conteúdo que ele ensina, tá? E a maioria, olha, eu não vi nenhum aqui que eu não saiba ainda, mas eu nunca estudei isso de forma tão contextualizada e tão organizada como esse livro traz. E para mim vai ser uma excelente referência de frases de exemplo, e provavelmente vai ter alguma palavra nova aqui também que para mim vai fazer diferença, ok? Então, a partir de hoje,
começo esse aqui. São 125 padrões. Eu não sei ainda quantas frases de exemplo tem em cada um e nem se isso segue um padrão, mas eu vou começar hoje aqui e mostrar o processo para vocês. Então, a primeira que ele ensina aqui é esse kato, né? Ó, kore, nanika no machigai kato omou desu kedo, né? Que eu acho que isso deve ser um erro. E aqui ele tem, por exemplo, ó, quando ele recebeu uma conta, kaikei denpyo mite, né? Olhando uma cobrança, uma conta, kore, nanika no machigai kato omou desu kedo, tanon denai desu. Então eu acho que aqui tem um erro, porque eu não pedi isso. E aí o funcionário fala que vai dar uma olhada. E aqui ele explica, né, que você coloca esse kato para, ao invés de você falar diretamente para a pessoa, né, por exemplo, aqui, ó, anata no machigai dato omoimasu, seria eu acho que você cometeu um erro. Ao invés de falar isso, que é uma linguagem pesada, né, afinal existe a possibilidade de que você está errado e não a pessoa. Se você falar machigai kato omoimasu, seria algo assim, será que não é um erro? Porque o ka no japonês, ele dá a ideia de dúvida, né? Ele dá a ideia de que a informação está em aberto. Então, machigai ka, então será um erro? To omoimasu, eu acho que, será que é um erro? Talvez seja um erro? E quando você fala dessa forma, tem aqui, ó, yawarakai inshou ni narimasu, passa uma impressão mais leve, né? Então, inclusive, isso aqui a gente tem que aplicar na vida, né? Não só uma estrutura do japonês, mas quando a gente acha que tem um erro em alguma coisa, que o funcionário de algum lugar cometeu um erro ou tem alguma coisa ali errada, ao invés de a gente afirmar que tem um erro, a gente comunicar de uma forma de será que não está errado? Então, ó, tenho a impressão que está errado, poderia verificar? Isso é muito presente na língua japonesa, né? Na cultura e na língua japonesa, onde as pessoas buscam não ser tão diretas, né? E não tão invasivas. Então, você comunica dessa forma, onde você está expondo o problema, mas você não está necessariamente acusando a pessoa de ter cometido um erro ou de ter causado o problema. Aqui tem um outro exemplo interessante, né? Conversando com um taxista. Então, ó, taxi de, no táxi. Aí ele fala, Asahimachi ni ikitai no de, toriaizu, kono michi o masugu itte kudasai. Então, eu quero ir para a cidade, para a região Asahi. Eu quero ir para lá. Então, acredito que... Aí ele fala, siga em frente por este caminho. Aí o taxista, ele sabe um caminho melhor, né? E aí ele quer falar que acredita que seria melhor ir por outro caminho. E aí ele fala aqui, ó, Asahimachi dattara. Então, se for para Asahimachi, Sakuradori de... Então, pela avenida Sakura, Ita ga hayai. Então, ir pela avenida Sakura é mais rápido. Kato omoimasu, né? Então ele falou que ele acha que ele fala assim, ó, penso se não seria mais rápido ir por esse caminho aqui, ao invés de falar diretamente para a pessoa, olha, é melhor ir por esse caminho, tá? Ele fala, olha, eu penso se não seria melhor ou mais rápido ir por tal caminho. Ou seja, ele tá dando o pensamento dele, só que de uma forma mais suave. Ele não está impondo a opinião dele. Ele está simplesmente expondo de uma forma tranquila, que a pessoa pode recusar, ou ele até mesmo abre a possibilidade dele estar errado, né? Eu não estou afirmando diretamente que esse caminho é mais rápido. Eu estou falando, olha, na minha visão, eu tenho o pensamento de que ele pode ser mais rápido. Você concorda comigo? E aí a pessoa fala, sou desu ka? Ah, é isso? Ah, então, sou shite kudasai. Então, vamos fazer desse jeito, ok? Ou seja, é uma forma de você suavizar a hora que você está emitindo a sua opinião por algo. Então, extraídas aqui frases que eu julgo interessante e para o Anki, a maioria delas está dentro dessas explicações que eu dei para vocês agora. Então, além das 8 frases que eu tinha adicionado previamente, agora a gente está com 18 novas, então teve 10 novas aqui no Anki. E essa foi a sessão de estudos de hoje. Hoje é dia 31 de janeiro e vamos estudar a segunda estrutura aqui que esse livro traz, né? Que é a estrutura, o padrão karate, né? Então temos aqui a frase Tsukareteru karate yasumu wake ni ikanai yo. Ele está dizendo, essa estrutura, ela significa, não é uma tradução direta, tá? Mas não é por causa disso que eu vou fazer isso. Mas aqui eu tenho uma frase afirmativa. Tsukareteru, estou cansado. Tsukareteru karate. Então,
não é porque tô cansado. Yasumu wake ni ikanai yo. Eu não posso descansar. Não significa que eu possa descansar. Essa é a ideia que ela traz, né? Então tem aqui, ó, até o significado em inglês, por causa de, ou apenas por causa de, né? Ela é uma abreviação, tem aqui até explicado de, onde que tá aqui? Aqui, karatoite, né? E é o tipo de estrutura que, se você entender estruturas mais simples, a gente consegue até deduzir, né? Porque esse kara, após uma ação, ele tem o significado de porquê, né? Aí temos aqui o to e te, que é o toyu, de dizer alguma coisa. Então, dizer porquê isso não significa isso, né? Então, aqui ele tem um exemplo prático, né? Então, ó, o A com o B conversando. O A falou, Daijoubu, tsukarega tamateru n janai? Então, tá tudo bem? O cansaço não está demais? Ou você não tá cansado demais? Aí ele falou, né? Confirmando, sim. Aí ele fala, o A, Kyou wa shigoto yasundara? Então, se você descansar do trabalho hoje, ou faltar do trabalho, aí ele rebate. Nani teru da yo? O que você está dizendo? Tsukareteru karate. Então, porque está cansado? Yasumu wake ni ikanai yo? Não significa que pode descansar, né? Ou yasumu wake, motivo para descansar. Ni ikanai, não há motivo para descansar, não significa que pode descansar, né? Aí aqui ele tem uma explicação em japonês, né? Aí tem traduções aqui para inglês e chinês do significado da estrutura. Então, ó, karate wa karatoite no michikai katachi é uma forma curta, né, do karatoite. Aí ele fala omoni karate, alguma coisa, karate, alguma coisa, suru koto wa dekinai. Então, não pode fazer alguma coisa por causa do que vem antes dessa estrutura. Nado no hyougen de, então, ela expressa, né, expressões desse tipo, tá? Então, ele está falando que o primeiro item, o que vem aqui depois, ó, ele não se torna um motivo plausível ou um motivo adequado para fazer uma segunda ação. Então, ó, não é porque eu estou cansado que eu vou faltar do trabalho, que é o que ele quis dizer aqui, ó. Não é porque eu estou cansado que eu vou faltar do trabalho. No português a gente até usa essa estrutura, né? Não é por causa de que eu vou fazer tal coisa, né? Não é porque eu estou com preguiça que eu vou deixar de estudar, né? Essa estrutura serve para dizer coisas nesse sentido, né? Então, ele até fala aqui que normalmente você está usando isso para você negar uma coisa que a outra parte disse ou uma ação que ela está sugerindo, né? Aqui tem a estrutura, né? Uma frase com o motivo ou a causa de algo, karate. Aí a ação, né? Depois do karate, aí aqui vem a ação ou a negação de um resultado, tá? Aqui, ó. Kekka no hite, a negação de um resultado. Outros exemplos aqui. Kore, sugoku oishii. Isso aqui, muito saboroso. Oishii karate, tabesuginai de. Então, ó, não é porque é gostoso que você vai comer demais. Só que em português eu fiz a tradução dessa forma, mas em japonês, como que é uma tradução literal? Oishii karate. Então, dizendo que porque é bom, porque é gostoso, tabesuginai de, não coma demais, né? Não coma demais só porque é bom. Outra forma de entender, ó, não coma demais só porque é saboroso. Aí, ó, akaterute. Eu tô entendendo, tá? E assim por diante, né? Aqui ele fala, ikurai sogashi karate iraira shinai de hoshii, né? Então, ó, eu gostaria que ele não ficasse nervoso só porque está ocupado, né? E assim por diante, tá? Aqui, ó, tem um exemplo com outro idioma. Ó, Gaikoku de kurasu to kotoba ga jouzu ni narimasu ka ne? Então, ó, se você estiver morando no exterior, você vai ficar bom no idioma, bom com as palavras. Ya, tada sunderu karate umaku wa naranai desu yo. Então, ó, não é só porque está morando no exterior não significa que vai ficar bom. Você não vai ficar bom. Mas sou desu, né? Sekkyoku teki ni hanasu koto desu yo.
Então você precisa positivamente, você precisa proativamente falar com as pessoas para ficar bom. É uma questão, né? Hanasu koto desu. É uma questão, é um fato de você proativamente falar com as pessoas, ok? Então esse é o significado dessa estrutura de hoje. Extrair aqui algumas tanto frases de exemplo quanto a própria explicação, né? Até frases que não usam a estrutura, mas estava na página, eu pego, né? Meu objetivo é manter contato, meu objetivo é revisar, meu objetivo é colocar isso no Anki para ter a oportunidade de ter contato constante com esse tipo de conteúdo. E hoje mesmo vamos para a estrutura número 3, né? Que é o Toyuka. Também existe a versão Teiyuka, né? E ela tem o significado de poderíamos dizer, ou você poderia dizer, podemos supor que, por exemplo, Tanaka-san no kangaekata wa furui toyuka. Então seria assim, ó, podemos pensar, podemos dizer que a forma de pensar do Sr. Tanaka é velha, é antiga, né? Aqui tem o diálogo completo, ó. Tanaka-san no kangaekata wa furui toyuka. Então, ó, não seria antiga a forma de pensar do Sr. Tanaka? Nanteyu no kana? É mesmo, né? Como podemos explicar? Ima no jidai ni atte nai yo, né? Então, não está alinhado com os tempos de hoje. E aqui ele tem a explicação, né, do Toyuka. Ele quer dizer que é como se você não tivesse uma outra palavra melhor para descrever uma coisa. Então você fala, seria tipo tal coisa, ou podemos comparar com tal coisa, né? Sore o hitokoto de arawaseru kotoba ga sugu ni omoi ukabanai toki ni tsukaimasu. Então utiliza em momentos que não vem uma palavra adequada para esse momento para expressar o que você quer expressar, né? Então aqui, ó, tem aqui, ó, saiteki na hyogen de wa nai ka. Então, ó, essa não é a melhor forma de expressar, mas aí você fala o que você falou. Então, o que ele quer dizer aqui, né? A forma de pensar dele é velha, né? Furui é velho, antigo. A forma de pensar dele é velha. Bom, não é exatamente isso que ele quer dizer, mas é tipo isso, né? Ele não tem a palavra adequada para descrever a forma de pensar do Tanaka-san aqui. Talvez ele deu uma opinião de antiga, né? Um pensamento ultrapassado, aí ela quis... a pessoa aqui quis descrever esse pensamento, tá? E é assim que vai. Toyuka ou Teiyuka, né? Que é a versão também mais abreviada. Olha esse aqui. Nanka kono ryori shirouto poi Teiyuka. Né? Então eles estão num restaurante, ó. Dare ni demo tsukuresou. Qualquer um pode fazer. Nanoni takai yo, né? Apesar disso é caro, né? Então, ó, nanka, tipo, kono ryori, este prato, esta comida, shirouto poi, parece de amador, né? Shirouto uma pessoa é amador. Teiyuka, então seria tipo dizer, ou podemos dizer que parece de amador, né? Não, talvez ela não tenha a palavra adequada para descrever essa comida, mas seria tipo que é de amador, né? Por isso que ela usou Teiyuka. Aí ele concordou, né? O B. Dare ni demo tsukuresou. Qualquer um pode fazer. Nanoni, apesar disso, takayo, né? É caro, né? Então tem mais uma conversa aqui utilizando. E essa é a estrutura Toyuka. Então, 3 frases para o Anki aqui com essa estrutura. Então, 13 frases novas aqui dessas duas estruturas do livro. De 125, 3 estudadas, faltam só 122. Agora, dia 1 de fevereiro, eu vou continuar o artigo, né, que eu estava estudando. E o artigo é entrevista com um cara que mexe com essa área aqui, né, de jornais publicitários, tá? E vamos pegar mais algumas frases. Aqui tem uma frase, né, que é uma pergunta que foi feita. Ima seikatsu no besu wa doko na no desu ka? Esse besu, né, é no sentido de qual que é a base da vida dele, porque esse é um cara que mora em várias cidades ao mesmo tempo, e qual que é a cidade base, né? E seikatsu é a vida cotidiana. E aí ele fala aqui, ó, seikatsu no kiban wa, né? Então, a fundação, a base do dia a dia, tá vendo que aqui usou besu e aqui kiban. São duas palavras que significam basicamente a mesma coisa, só que essa aqui é original japonesa e essa daqui é derivada do inglês. Kazoku ga iru Hawaii na no desu ga. Então, a base da vida é onde a família está,
kazoku ga iru Hawaii, no Havaí, né? E aí ele continua. Então teve aqui 5 frases novas e 9 palavras no baralho de escrita. 4 de fevereiro, vamos para mais uma sessão de estudos e eu vou continuar agora os estudos desse livro aqui e mostrar para vocês como que tá indo. A estrutura número 4 que ele tem aqui é toyu yori, né? Então ele fala aqui, ó, okazu toyu yori okashi da ne. Então, mais do que um acompanhamento, isso aqui tá mais para um doce, né? É para tipo você fazer a comparação no sentido mais do que tal coisa, isso aqui tá mais para outra, né? E aqui ele tem um exemplo, né? Kore chotto amasuginai. Isso aqui não tá doce demais? Aí ele, okazu toyu yori okashi da ne. Então ele tá falando mais do que um acompanhamento, eles devem estar numa refeição e tem o pratinho lá que é o acompanhamento, que é algo não muito, que não, teoricamente não deve ser muito doce. Aí ele, mais do que um acompanhamento, isso aqui tá mais parecido com um doce. Korede gohan wa taberarenai na. E com isso não dá pra gente comer. Aí aqui tem a explicação de como que usa, né? Aqui também, ó. Toire no kabe ga rakugaki darake. A parede do banheiro tá toda grafitada. Rakugaki. É tipo grafitado. Hidoi, né? Que horrível. Kore ja mo itazura to yori hanzai desho. Então, ó, isso aqui, mais do que uma brincadeira, já tá mais para um crime. Soda, né? Então, esse é o toyu yori. É estrutura básica, né? O yori a gente aprende bem rápido para fazer comparação. Dá até... É o tipo de coisa que dá até pra gente deduzir. Se a gente está acostumado a ver bastante frase com toyu e já aprendeu o yori, só de ler os exemplos a gente já deduz sem nenhuma explicação. Então, ver o que tem de frase aqui para pôr no Anki e ir pro próximo. Agora temos o nai koto wa nai, né? Que não é como se fosse tal coisa. Exemplo, Tanaka-san mo iku desho? Tanaka-san também vai, né? Ele tá falando com o Tanaka-san. Ikenai koto wa nai desu kedo. Então ele tá meio que negando. Ele tá falando assim, ó, não é como se eu não pudesse ir, mas eu não vou, né? Ikanai no. Então você não vai, né? Então, ikenai, não poder ir. Koto wa nai, não há o ato de não poder ir, né? O verbo aqui, ele tá na forma potencial. E aí ele dá essa ideia de não é como se fosse tal coisa, né? Vamos ver se tem algum outro exemplo aqui. Aqui tem uma expressão Saisho kara akirametara dame da yo. Desistir desde o começo não pode. Você não pode desistir desde o começo. Yatte yarenai koto wa nai te, né? Como é dito, se aí é uma expressão, tem que pensar um pouco aqui para traduzir. Não é como se você não pudesse fazer, tá aqui na tradução. Yatte yarenai, não poder fazer, né? Yatte yarenai, não poder tentar fazer alguma coisa. Koto wa nai, não há. Então não é como se não pudesse tentar, né? Da ideia de que não é como dizem, né? Esse T no final, dizem que não é como se não pudesse tentar. Então vamos lá, vamos montar aqui também as cartas para o Anki, o que for interessante aqui. No próximo, e agora a gente avança mais rápido mesmo, porque tem pouca coisa, né? Não tem tantas frases comparado com o livro que a gente estudou anteriormente. Nakusanai yo gochuu kudasai. Gochuu kudasai. Esse yo é aquele de maneira que, né? De modo que. Então, ó, kochira ga iriguchi no kagi desu. Isso aqui é a chave da entrada. Hai. Aí ele fala, nakusanai yo gochuu kudasai. Então presta atenção de modo que você não perca, né? Alguma coisa, nakusu significa perder, nakusanai, não perder. Nakusanai yo gochuu kudasai. Presta atenção de modo que não perca, né? Aí aqui tem a explicação dela, tem o padrão. Outro exemplo aqui, né? Por exemplo, karada ni ii koto nanika shitemasu ka? Você está fazendo alguma coisa boa para o corpo? Tabesuginai yo gochuu. Não, gochuu não. Tabesuginai yo chūi shiteimasu. Eu estou prestando atenção, né? Chūi shiteimasu. Estou prestando atenção de modo que tabesuginai, não coma demais, tá? E esse é o uso, né, dessa estrutura. Keikaku wa junchou ni ittemasu ka? O seu plano, né? Keikaku é o plano, tá indo bem?
okage-sama de. Sim. Já, umaku iku yo inotteimasu. Então, inotteimasu, eu desejo, de modo que umaku iku, que vá tudo bem. Ok? Então, mais uma estruturinha aí, bem básica. Aí aqui o 7 temos a estrutura temiru, né? Bem básica, tem até aula no canal que eu falo sobre ela. Então, eu busco aqui mais frases que eu queira adicionar no meu Anki para revisar constantemente. Eu gosto também das explicações em japonês, né? Por mais que conheça a estrutura, eu costumo adicionar no Anki a explicação em japonês, porque isso aqui desenvolve uma flexibilidade muito interessante para explicar a mesma coisa com outras palavras, né? Então, qual que é o significado do padrão temiru? O significado é tameshi ni chotto suru toiu imi desu. É o significado de, como modo de testar, fazer só um pouco de alguma coisa, que é o significado da estrutura temiru, né? Experimentar, tentar fazer alguma coisa e ver o que acontece. Aqui, ó, jisai wa dou nano ka? Então, na prática, como que vai ser? Mada wakaranai toki ni tsukaimasu. Então, usa-se quando ainda não sabe como vai ser na prática alguma coisa, né? E hoka no bunkei to, então com outras estruturas gramaticais, com outros padrões, musubitsuku koto ga oi desu. Então é comum, há muitos casos em que ele se une com outras estruturas, tá? Estrutura temiru. Aí no 8 também é facinho, é uma estrutura básica, teageru, né? Que é você fazer alguma coisa pelo outro, né? Então, ó, tomato wa nigate nanda yo ne? Eu não gosto muito, não me dou bem muito com tomates. Já, tabete ageru yo, choudai. Então deixa que eu como pra você, né? Então, choudai, me dá aí. Aí tem também a explicação, ó, sono hito no tame ni suru toyu imi o arawashimasu. Expressa o significado de fazer alguma coisa por outra pessoa, tá? Aí aqui ele tem até um aviso, né? Ue no tachiba kara iteru you na inshou ni nari yasui no de chokusetsu aite ni iu no wa shitashii aida ni kagiraremasu. Então ele se restringe a você falar com pessoas que você, em momentos que você tem intimidade, né? Porque falar de modo diretamente pode soar que você está se colocando acima da pessoa, hierarquicamente falando, né? Então tem que ser usado com cautela, né? Com pessoas que você realmente tem intimidades em momentos íntimos. Então, montando as cartas aqui para o Anki, né? Essa aqui é do 4, do Yori. Peguei 1, 2, 3, 4 frases. 2 delas nem coloquei nada de significado ou na parte de trás. Vamos adicionar. Esse aqui é do Naikoto Anai. Esse aqui eu vou colocar os 3 na mesma carta, né? Na parte da frente, que é o mini diálogo, porque fica descontextualizado se não colocar. Aqui eu coloco a explicação dele, né? Em japonês, o significado, que é uma coisa que me interessa bastante aprender. Isso aí, estrutura, padrão. Não gosto nem muito de chamar de gramática, né? Porque gramática, na minha visão, está muito mais ligada ao porquê das coisas ou a nomes técnicos para as coisas. Eu gosto de chamar de estrutura ou de padrão. Mas às vezes a pessoa está estudando um material, um texto, uma frase da internet, ela fica empacada ali e normalmente não é na palavra, normalmente é na estrutura. E ela não sabe o que fazer. Mas está aí como aprender estrutura, pegar material didático e estudar. Qualquer material didático de japonês focado em estudantes de japonês vai ensinar estruturas, e se você avançar sobre eles, todas essas estruturas básicas vão ser devidamente abordadas, né? E vale a pena você seguir, né? Só nesse material aí são 125. Não é 125 estruturas propriamente ditas, tem algumas coisinhas ali que nem chega a ser uma estrutura, é só um padrão usado na linguagem, mas que faz muito sentido aprender, né? Quando a gente estuda através de materiais didáticos de forma gradativa, sempre aprendendo uma coisa nova de cada vez, de modo sequenciado, a gente inevitavelmente aprende todas essas coisas. Então isso aí foi... eu fiquei 2 semanas sem gravar o vlog, estou de volta aqui e espero aí toda semana estar com vocês. Eventualmente, claro que vai ter alguma pausa, mas deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam. Esqueci de falar, mas eu perdi 2 dias no meu Anki, perdi no sentido de estar fazendo todo dia. 2 dias eu fiquei sem nesse mês de janeiro, mas isso não faz a menor diferença, no outro dia continua. Eu nem perdi esses 2 dias seguidos, tá? Foi próximo ali, mas isso não faz a menor diferença. Revisa tudo no outro dia, volta a adicionar, volta a estudar, que tudo dá certo.
Beleza? Então nos vemos aí no próximo episódio desse vlog, onde a gente mostra na prática a gente estudando japonês semana a semana.